Vamos lá na continuação de Marcando a Bíblia, né? Hoje a gente vai estudar alguns capítulos, vamos analisar algumas marcações que eu fiz aqui no capítulo 22, 23, 24. E eu acho que a gente vai até o 20, acho que até o 26. São poucas coisas, né, que a gente marcou e por isso que a gente vai analisar esses capítulos, né? Então vamos lá. Então estamos aqui no capítulo 22 de Gênesis, na continuação, né, de marcar a Bíblia, e vamos ver o que eu marquei aqui na minha Bíblia que possa ajudar você a também marcar a sua Bíblia. Então vamos lá, aqui eu já marquei o título de laranja, porque é um título interessante, né, uma história bem interessante, que Deus prova a Abraão, você já conhece muito bem a história, e aí eu marquei os versículos que para mim chamou bastante atenção, né? Então vamos lá, eu marquei o versículo 2 que diz assim, ó, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali ao holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que é Deus falando com Abraão, né, falando para sacrificar o seu filho, porém isso não aconteceu, como você já conhece a história. E essa história, como você sabe, ela simboliza nós, a humanidade, né, a questão do filho, que quem deveria ter o castigo eterno por ter pecado começou lá no Éden, né? Primeiramente começou com Lúcifer, né? Mas aí veio aqui para a Terra e aí o resultado do pecado seria a morte. E aqui quem iria morrer? O filho de Abraão, porém Deus já mostra que quem iria morrer por nós, pela humanidade, no lugar de seu filho, seria quem? Seria o Filho de Deus, né? O que aconteceu? Deus viu o seu filho, no momento que Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus interviu e mostrou um cordeiro que seria morto no lugar de todos nós, né? Então vamos lá, eu marquei o versículo 7 também. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Por isso que eu marquei esse versículo, porque é um versículo interessante, né? Aí respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Você observar, 2 versículos muito interessantes. Eu vou ler esse versículo 9 só para você ver que não é chamativo igual esses 2 que eu marquei. Ó, chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Então observe que os 2 versículos são mais chamativos do que esse. Por isso que eu marco aqueles versículos que são bem chamativos, né? Versículo 12 diz assim, ó, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Viu? Porque eu marquei esse versículo? Vamos lá, versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Interessante também o verso, por isso que eu marquei. Aí eu marquei de azul, certo? Então vamos para frente, aqui o versículo 18 eu marquei também. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Interessante também. Vamos ver o que eu marquei mais para cá. Marquei o título desse, né? Descendente de Naor. E marquei essa parte aqui porque nós sabemos, aqui descobre quem era o pai de Rebeca, né? Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca, a Naor, irmã de Abraão. Então aqui só para identificar quem era o pai de Rebeca. E vamos aqui, a morte de Sara. Aqui era para não ter marcado de outra cor. Por quê? Porque aqui mostra o tempo de vida. Todos os versículos que você encontrar, isso seria interessante você marcar desse jeito. Todo versículo que você encontrar que fala o tempo que a pessoa viveu aqui na Terra, você marcaria de uma cor diferente, tá? Para identificar, ó, esse versículo está falando de alguém que a idade, o tempo de vida que a pessoa viveu na Terra. Então, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então aqui a idade de Sara, quanto tempo ela viveu, né? Aí se você observar, não tem versículos que eu marquei, certo? Todo esse capítulo só marquei esse versículo aqui.
Então vamos lá. Aqui eu marquei já, né? Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. É uma história que você conhece muito bem e eu decidi marcar esse título de laranjado, certo? Aí você desce aqui e eu marquei o versículo 7, que diz assim, ó. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Certo? Então, muitas decisões que a gente faz, a gente pedir a Deus, um anjo de Deus, ele envia um anjo de Deus para a gente fazer as escolhas certas. Certo? Sempre bom, você vai tomar alguma coisa, fala para Deus, Senhor, me ajude na minha escolha. Aí Deus faz de alguma forma lá, envia um anjo para te ajudar a que aconteça de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá, o que nós temos mais marcado? Versículo 12, né? A gente marcou e diz assim, ó. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Marquei de laranjado. Aqui é uma oração, né, que o servo de Abraão está fazendo. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba e nela, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso vereis que usaste de bondade para com o meu Senhor. O interessante dessa oração é que você também pode fazer algo parecido também. Tipo, se você vai comprar alguma coisa, uma coisa que é cara, né? Você pode pedir a Deus, né? Senhor, se for a tua vontade, que aconteça assim, assim e assim assado. Se não for, que aconteça também assim, assim, assim assado. Então, é um tipo de oração interessante que você possa fazer para tomar decisões difíceis na sua vida. O encontro de Rebeca, eu já marquei o título de laranjado, também porque é uma parte, um título bem interessante, né? A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído, ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Marquei aqui também, aqui mais embaixo, versículo 27, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Tá vendo aí? Resultado de uma oração sincera. Deus guia a pessoa também para o lugar certo. Diante dele puseram, marquei o 33, diante dele puseram comida, porém ele o disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Marquei também esse versículo, né? Vamos ver aqui mais adiante. Aqui temos também mais um versículo que eu marquei, que é o versículo 40. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Também marquei esse título também. Marquei o versículo, né? O casamento de Isaac, marquei só o título. Provavelmente eu não marquei versículos, né? Como vocês podem ver, não marquei versículo. Mas como é um ponto interessante, né? Eu marquei o capítulo, marquei o título, né? Aqui estamos no capítulo 25, vamos ver aqui o versículo 7. Diz assim, ó. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Como eu falei, você pode marcar aqui também com a cor diferenciada todos os versículos que falam de tempo de vida de alguém. Aí vamos ver mais para frente. Aqui também não marquei, só um versículo aqui. E os anos da vida de Ismael foram 137 e morreu. Foi reunido ao seu povo. Mais outro versículo também. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Então aqui também marquei esse título também, né? Fala a idade que Isaac, né, se casou, né? Que era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Tinha 40 anos cidadão quando casou. Tem gente que tá com 25 e tá desesperado, achando que não vai encontrar uma esposa. Vamos lá, versículo 26. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó.
Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Tá vendo aí? Marquei também o versículo. Identifiquei aqui Jacó, certo? Esaú vende o seu direito de primogenitura. Você já conhece a história. E eu marquei aqui de azul. Vê que nós temos aqui marcado. Não tem. Isaac na terra dos filisteus. Marquei o título de azul também. E aqui marquei alguns versículos. Versículo 5 eu marquei. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, Abraão obedecia às leis de Deus, certo? Perguntou-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Por que eu marquei esse título? Por causa dessa situação aqui que Abraão falou que a esposa dele era irmã dele. Porém, era irmã por parte de pai ou de mãe, ele era irmão de Sara, certo? Então vamos lá, continuando, vamos ver se tem mais algumas coisas que eu marquei. Se você analisar, gente, ó, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e boi, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Poderia ter marcado isso aqui, na questão de inveja, sim, né? Mas para mim não chamou muita atenção para me deixar como marcar, né? Como um verso interessante. Aí vamos lá, vamos descendo aqui, não tem, temos aqui o capítulo 27, vamos lá. Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Eu marquei o título, como vocês sabem, é uma parte bem interessante, né? E os versículos, se você observar, não marquei quase nada. Eu marquei isso aqui, né? Vinho. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhes e ele comeu. Trouxeram também vinho e ele bebeu, certo? Se você for analisar a palavra vinho aqui, está lá em 1 Samuel 1,15 também vai falar sobre vinho, certo? Não é porque Abraão bebeu vinho que hoje está liberado beber vinho. E outra, gente, quando se trata de vinho, há dois tipos de vinho. É o vinho com fermento e o vinho sem fermento, certo? E aí as pessoas acham que todos os vinhos que é apresentados na Bíblia são vinho fermentado, que o povo bebia mesmo que era para se embriagar. E isso não é bíblico. As pessoas antigamente matavam muita gente. Isso quer dizer que nós podemos matar hoje? Tá vendo? Então tudo que está escrito na Bíblia era para nos dar exemplo e não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Não é porque está na Bíblia que a gente vai ter que fazer também. Ah, eles beberam, tá vendo aqui, ó. Os discípulos beberam, os profetas beberam vinho e nós temos que beber também. Quem falou isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Não tem. Então vamos lá. Aqui, vamos ver se tem versículo marcado aqui. Não vai ter versículo. Vamos ver aqui do outro lado. Também não tem. Vamos lá, o capítulo 28. A fuga de Jacó. Marquei o título de azul, né? Mostra na fuga de Jacó. Não tem versículos marcados. A visão da escada. Eu já marquei um versículo. Marquei o título, né? Porque é uma parte bem interessante. Dá pra gente extrair bastante coisa daqui. Então, aqui diz assim o versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Certo? Marquei aqui, que é porque é uma questão bem interessante, mostrando que os anjos, eles vêm à terra e voltam para o céu também. Apesar que aqui ele teve o quê? Um sonho. Mas isso quer dizer que os anjos não vêm para a terra? Né? Isso não quer dizer que os anjos não nos protegem? A Bíblia fala que os anjos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo. E outros relatos, tudo está sendo registrado, certo? Nos livros de registro no céu, que a gente faz de bom ou de errado. E esses anjos fazem parte disso, né? De fazer, escrever os registros dos atos que a gente faz, em público ou escondido, são bons ou são ruins, são todos anotados. Versículo 15 diz assim, ó, eu já marquei aqui de vermelho, porque é como se Deus estivesse falando conosco. Todos os versículos que você vê e tiver marcado de vermelho, é porque Deus que está falando, é como se Deus estivesse falando diretamente conosco. Por isso que eu marco de vermelho. Então diz assim, ó, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Te guardarei, certo? Muito bem. Então vamos ver aqui do outro lado, vamos ver se temos mais alguma coisa. A gente vai ler até aqui os últimos versículos desse capítulo 28. Então aqui nós temos, não tem mais aqui a coluna de Betuel, marquei de laranjado, marquei alguns versos aqui, ó. Diz assim, ó, versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Certo, irmãos? Então, mais uma oração interessante. Faça um voto a Deus. Se o Senhor fazer isso, isso e isso comigo, eu vou ser fiel no dízimo e oferta do Senhor. Porém, irmãos, é bem a gente lembrar de uma questão. Nunca faça um voto que você não vá cumprir. É melhor você não votar, fazer um voto a Deus, do que você votar e não cumprir. Certo? Então é melhor você pensar muito bem antes de fazer esse tipo de oração. Que você tem que ser fiel naquilo que você falou para Deus. Certo? Então é isso aí, irmãos. Levítico 27, 32 vai falar de dízimo também, mostrando que várias pessoas devolviam dízimo. E a palavra de Deus, tanto velho como novo, foi inspirada por Deus. O dízimo é válido até hoje, tem religião que não aceita isso, mas a palavra de Deus é uma, ele não muda, certo? E é isso aí, irmãos. Deus abençoe vocês, e mais pra frente a gente vai estudar mais outros capítulos, vamos analisar mais capítulos pela frente. E espero ter ajudado vocês aí a marcar a sua Bíblia também. E eu peço desculpa aí aos irmãos, os amigos que acompanham a gente nesse canal, que eu nunca mais fiz vídeo, certo? Bem mais atrás aí eu estava meio doente, certo? Peguei uma dengue daquelas, fiquei... E muitas vezes dá desânimo da gente fazer estudo bíblico. Você não sabe o conflito que é você pegar e ensinar a Bíblia num canal de YouTube. Você não sabe que conflito é que a gente passa. O inimigo faz a gente dar desânimo de todo quanto é jeito para a gente não fazer vídeo mostrando a Bíblia do jeito que ela é. Então ele faz de tudo para a gente não mostrar a Bíblia. Por isso que ultimamente eu parei, porque o conflito é muito grande, irmãos. Isso tem que ter muita oração. Então, irmãos, espero que vocês estou ajudando vocês aí com essa forma de marcar a Bíblia. E a gente tem muita coisa, irmão, pela frente que a gente vai descobrir aí que tem marcações na Bíblia. A princípio, vocês estão vendo que as marcações são poucas, não tem muita coisa para extrair. Mas tem muita coisa para frente que você vai ver que a gente vai aprender muita coisa. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você puder compartilhar, né, para dar mais incentivo para a gente fazer novos vídeos como esse para vocês. Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.